Hoje eu li uma frase na rede social e eu gostaria de compartilhar com você. Ela diz assim, o Ministério da Saúde reconhece que o pico de Covid anunciado para dia 6/4 não se confirmou. Agora chutam uma nova data. Eles ainda não entenderam o que as nossas orações e os nossos jejuns estão fazendo. O Brasil está vencendo e vencerá esse mal invisível. Olá, querido irmão, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos dar início à nossa escola dominical de hoje. Para estar iniciando a escola dominical, vou pedir ao diácono Renato que faça uma oração e nós em seguida façamos a leitura que se encontra em Efésios 3, de 14 a 21. Mas vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui para te agradecer, Senhor, por mais esse dia de vida. Te agradecer porque com certeza o Senhor tem nos abençoado, tem sido conosco, Pai. Amém. Que o Senhor possa estar guardando todas as famílias da igreja, nossos irmãos queridos, Senhor. Que o Senhor possa estar nos dando esperança, força, possa estar cuidando de cada um conforme a sua necessidade, Amém, Senhor. Jesus. Para que o Senhor possa nos guardar. E também pedimos que o Senhor venha acessar com tudo isso que está acontecendo, Senhor, no nosso país, na nossa nação, com essa doença, com essa confusão que está tendo, Senhor, que muitas pessoas estão ficando doentes, mas não desse vírus, já estão ficando com sua autoestima abalada, Pai, com seus nervos abalados. Então, desde já eu venho pedindo que o Senhor venha cuidando de cada um, Senhor. Venha abençoando, venha acalmando o coração, Pai. Amém. Com certeza o Senhor vai nos dar vitória sobre tudo que está acontecendo. Desde já eu agradeço, Senhor, e peço mais uma vez, cuide de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Passamos a leitura de Efésios 3, de 14 a 21, que tem como título Paulo ora novamente. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante do seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que no
restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor da lição 8, marcas de uma igreja revitalizada. E nós lemos o texto de Efésios 3, 14 a 21, que nos diz assim a palavra do Senhor: Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, a igreja de Éfeso, num primeiro momento da sua caminhada, ela apresentou marcas evidentes de uma igreja viva. Os primeiros capítulos
capítulos principalmente que vamos estudar, 3, 4, 5 e 6 de Efésios, há evidências claras dessas marcas no meio da igreja. A igreja de Éfeso era então uma igreja operosa, uma igreja perseverante, uma igreja que cultivava a ortodoxia, e não apenas a ortodoxia, mas a ortopraxia. Mas, infelizmente, mais tarde, a vitalidade se esvaiu e o Senhor descreve de forma clara isso no texto básico também da nossa lição, da nossa leitura diária, lá em Apocalipse 2, de 1 a 7, quando o Senhor fala dessa igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Havia oportunidade para essa igreja evidenciar novamente na sua vida essas marcas de uma igreja revitalizada. E o Senhor convoca, então, e oportuniza a igreja de Éfeso a evidenciar novamente marcas de uma igreja saudável. E esse é um desejo no coração de Deus, não apenas para a igreja de Éfeso, mas para a igreja presbiteriana de São Mateus, para a igreja do Senhor, que evidenciemos verdadeiramente as marcas de uma igreja saudável. Se assim o fomos durante um tempo, se assim não formos ou não sejamos neste momento, temos a oportunidade de, ouvindo a voz do Senhor, ministrado aos nossos corações, buscarmos novamente a revitalização e as evidências das marcas descritas através dos capítulos 4, 5 e 6 de Efésios. Nessa abordagem feita então por Paulo, nos capítulos 4, 5 e 6, nós destacaremos algumas dessas marcas evidentes na vida de uma igreja revitalizada. Em primeiro lugar, uma igreja revitalizada, ela tem a sua unidade produzida pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus produz no coração, na vida destes, as evidências da unidade. E essas evidências da unidade produzida pelo Espírito Santo de Deus geram na vida da igreja uma paciência motivada pelo amor, onde cada um dá suporte ao outro, onde cada um equipara o outro, onde cada um auxilia o outro, e esse suporte, essa habilidade da paciência motivada pelo amor, ela é suportada em amor. Não é suportar, mas é dar suporte, é equiparar, é auxiliar, é dar o sustento e o abrigo necessário um ao outro em amor, esforçando cada um por essa unidade. O desejo não é de esperar apenas os momentos em que esta unidade possam ser evidenciadas. O desejo não é apenas expectar as possibilidades ou um momento em que essa unidade chega, mas há um esforço, há um desejo, é uma busca contínua para que todo o tempo, em todos os instantes, e essa unidade seja sensível, seja vivida, porque é assim que o texto nos fala. É a realidade real da motivação da unidade produzida pelo Espírito da paz, a certeza de que nos esforçamos para que vivamos em comunhão uns com os outros todos os dias, nas nossas atitudes, no nosso proceder, não apenas quando reuniões acontecem, mas no desejo de estarmos juntos, unidos em um só propósito, a glória de Deus. E assim, quem vive a unidade da paz tem a sua submissão em Deus. Na comunidade revitalizada, a unidade tem este sólido fundamento: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
Em segundo lugar, existe a realidade do exercício dos dons espirituais. Não há marca, não há igreja que tenha em si as evidências das marcas de uma igreja revitalizada e que vive a unidade produzida pelo Espírito Santo de Deus e que não exercita os dons distribuídos por Deus. Lá a partir do versículo 7 a 16 do capítulo 4 há essa descrição. A revitalização expressa-se através do exercício dos dons espirituais. Ele cria um ambiente contagiante, frutífero. Né? São expressões da graça de Deus, esses dons. Eles não são adquiridos em livrarias, em estantes, não são comprados pela Amazon ou por qualquer outra distribuidora. Eles são dados pela expressão da graça de Deus. Dons espirituais, então, não se adquirem em reuniões, em congressos. Eles são distribuídos por aquele que é Senhor de todas as coisas. Eles são dados pelo Senhor. São variados, mas têm o mesmo propósito, têm uma mesma finalidade. Igrejas revitalizadas não são monótonas, pois a vida pulsa com intensidade através da riqueza dos dons, sempre exercitados com um único propósito: a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo é sempre o propósito almejado na igreja que tem as marcas de que é revitalizada. São variados, têm a mesma finalidade e devem ser exercidos em amor. O propósito é a edificação do corpo, mas a expressão é o amor de Deus, o crescimento verificado em comunidades revitalizadas. Não é outro senão através do amor. É por isso que Paulo orienta: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Em lugar, a realidade do compromisso com a santidade. Falando das marcas de uma igreja revitalizada, ela tem em sua expressão a unidade produzida pelo Espírito, ela tem o exercício dos dons espirituais e ela tem um compromisso com a santidade. Não há possibilidade de uma igreja que tem essas evidências, a marca de uma igreja revitalizada, que tenha a unidade produzida pelo Espírito, que exercita os dons espirituais, que não viva em santidade. Comunidades envolvidas pelo processo de revitalização se despertam para buscar a santidade como condição, como desejo maior, sem a qual nenhum homem verá a Deus. E para isso, elas buscam a renovação espiritual, uma experiência progressiva da novidade de vida produzida pelo Espírito, mas que demanda boa vontade, esforço. Não basta apenas aguardar que isso aconteça, que sejamos renovados, mas há uma busca por essa renovação. A vida precisa ser condizente com os mandamentos do Senhor. O que eu creio deve ser o que eu prego, e aquilo que eu prego deve ser o que eu vivo. A vida não pode ser divorciada do que eu prego, do que eu creio. Paulo conclama os crentes dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Precisa haver uma disposição que toma conta de uma comunidade em revitalização. Precisa haver uma busca pela plenitude do Espírito Santo. A plenitude é um alvo, é um desejo. Enchei-vos do Espírito. Precisa haver uma vida prudente. Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como salvos. Precisa haver discernimento espiritual
Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Precisamos buscar discernimento espiritual, principalmente nesses dias. Discernimento para compreender que a nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue, mas contra os principados e potestades do porvir. Precisamos entender que a adoração ela não pode ser conduzida apenas por um momento de liturgia formal. Ela precisa ser espontânea. Paulo vai dizer lá na sua epístola que devemos apresentar os nossos corpos, na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E no capítulo 5, nos versos 19 e 20 aqui de Efésios, ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, com cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. É preciso perseguir a humildade e boa vontade, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E uma igreja que vive essa unidade produzida pelo Espírito, que exercita os dons espirituais, que tem um compromisso com a santidade, ela produz relacionamentos saudáveis. Por que igreja é relacional? Igreja não é outra coisa senão da nossa vida de relação, do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o próximo. Quem não gosta de desfrutar de relações de intimidade com alguém pode, com toda certeza, ver que está no lugar errado. Porque a igreja é relacional. É a realização da nossa expressão, da nossa relação com o Pai e da nossa relação com o próximo. Como se pode ver na igreja, que nascia cheia de vida no período apostólico. Diz o texto, da multidão dos que creram era um, o coração e a alma. Havia relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis são desenvolvidos entre aqueles sobre quem a graça revitalizadora de Cristo age. Então, relacionamentos saudáveis, uma igreja que tem as marcas de uma igreja revitalizada, ela tem a realidade de relacionamentos saudáveis em todas as áreas da sua vida. Entre marido e mulher, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Marido, amai a vossa mulher, porque a palavra diz como também Cristo amou a igreja. E a missão do marido, então, é amar a mulher como Cristo amou. E a mulher está submissa a essa missão, a missão do amor. E o marido que expressa este amor vê, sem ser forçosamente, a submissão da sua mulher. Essa relação saudável precisa não apenas ser entre marido e mulher, mas entre pais e filhos. Filhos, obedecei os vossos pais, o Senhor, pois isso é justo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. A gente vê hoje filhos contra pais, pais contra filhos. Não são relacionamentos saudáveis. Filhos que não respeitam seus pais, que não honram seus pais. Uma igreja marcada, que tem as marcas de uma igreja revitalizada, ela tem relacionamentos saudáveis, que se expressam na vida familiar, entre marido e mulher, entre pais e filhos, mas também na vida comunitária, entre patrões e empregados. Diz o texto, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Paulo está dizendo que há uma reciprocidade nesse relacionamento. Não apenas
Os empregados devem fazer o seu trabalho como fazendo a Cristo, mas também os patrões não podem ameaçar ou coagir, né, ou subverter os seus empregados apenas pelo emprego em si. Eles precisam ter respeito, porque diante de Deus não há maior, não há menor, não há acepção de pessoas. Relacionamentos saudáveis, quando uma igreja tem essas evidências, não só o empregado entende que o faz e tudo que faz, quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, faz pela glória de Deus, mas os seus patrões, quando são também direcionados em meio a esta palavra, compreendem de que precisam respeitar os seus empregados, não como subalternos, mas como parte da expressão da glória de Deus, como alguém que precisa de ser respeitado, honrado, não só por ser uma pessoa a imagem e semelhança de Deus, mas tanto porque também vive esta realidade de que é um e é evidenciada onde há relacionamentos saudáveis e na expressão desta empresa, na expressão deste lugar de trabalho, a alegria, a paz. Relacionamentos saudáveis caracterizados por afeto, respeito e consideração. Tem por base o amor. São marcas de uma igreja revitalizada. Mas, em último lugar, uma última marca de uma igreja revitalizada, o capítulo 6, versículos de 10 a 20 fala, é uma igreja que tem poder espiritual. Não poder para ter, para conquistar, para dominar, para oprimir. Mas Paulo vai dizer que quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para se alcançar esse poder espiritual, os seguintes procedimentos se fazem necessários. O uso diligente da palavra de Deus. Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura não é uma arma. A armadura é a indumentária que nos protege contra a ira vindoura, contra os inimigos, contra aqueles que vêm ao nosso encalço. É empunhando a palavra de Deus que a igreja vive, ou que a igreja viva demonstra a sua força na luta contra o mal. A palavra de Deus nutre a igreja, ela traz sustento, ela é a única regra de fé e prática. Mas não basta apenas o uso diligente da palavra, é preciso perseverar na oração. Há um dos nossos cânticos antigos que diz: leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, diminuirá. Os nossos pequeninos sabem disso. E nós, grandões, precisamos aprender. O uso diligente da palavra de Deus proporciona na vida da igreja poder espiritual. A perseverança na oração é o oxigênio, sem o qual não há possibilidade da igreja sobreviver. Nesse momento de pandemia, nesse momento onde algumas pessoas precisam de respiradores porque não conseguem respirar, há muitas de nós, há muitas igrejas que precisam de respiradores hoje. Não tem condição de respirar, sentem falta de ar, porque não estão perseverando na oração. Não estão procurando o oxigênio da oração. Porque é a oração que mantém a igreja viva. É por isso que Paulo chama a igreja a caminhar com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda a perseverança. Então, uma igreja que não vive a diligência da palavra, a urgência, o desejo, a busca, uma igreja que não se empenha em buscar
a palavra de Deus, a perseverar na oração, ela não tem as evidências e as marcas, e ela vai precisar, possivelmente, de respiradores. Se não vier, mesmo com respiradores, a óbito. Compromisso com a evangelização é a expressão e a consequência de uma igreja que busca diligentemente a palavra e que persevera na oração. O poder da igreja viva se traduz na evangelização, porque uma igreja que não evangeliza, ela morre. Ela fecha as suas portas. O poder da igreja viva se traduz na evangelização, como demonstrado por Paulo. Evangelizar é promover a vida que há em Cristo Jesus. Isso é a demonstração de que a igreja é uma igreja poderosa. Uma igreja poderosa não é uma igreja que conquista pela força do seu poder, até porque o poder vem de Deus. Mas uma igreja viva é uma igreja que diligentemente busca a palavra de Deus todos os dias. Buscamos, mas busquemos. Não apenas que seja uma realidade como em Éfeso foi de outrora. E agora a igreja de Efésios é exortada a procurar, a buscar onde caiu e retornar às primeiras obras. Retornemos às primeiras obras. O tempo em que não nos faltava tempo para ler a palavra. Busquemos ardentemente pelo lugar secreto para falar com o nosso Pai que vem em secreto e Ele nos recompensará. Busquemos diligentemente estarmos unidos e emanados em mesmo propósito, buscando em oração. A pandemia vai passar, mas o nosso desejo de buscar a palavra não pode passar. A pandemia vai passar, mas o nosso desejo de perseverar na oração precisa continuar e se intensificar. E eles, como temos feito através dos vídeos, através das canções, precisam crescer e se multiplicar no desejo, do compromisso de evangelizar, de pregar a tempo e a fora de tempo, quer nos ouçam ou quer não nos ouçam. Que tenhamos essas marcas como igreja do Senhor e que sejamos esta igreja, a igreja que o Senhor deseja, uma igreja revitalizada no poder de Deus, uma igreja revitalizada que vive a unidade produzida pelo Espírito, uma igreja revitalizada que exercita os dons espirituais, uma igreja revitalizada que tem compromisso com a santidade, uma igreja revitalizada que tem relacionamentos saudáveis em todas as esferas da vida, e uma igreja revitalizada que tem poder espiritual, que busca ardentemente, que busca diligentemente a palavra, que persevera na oração e que tem compromisso com a evangelização. Queira Deus abençoar-lhe, meu irmão, minha irmã, dia a dia, e até logo mais à noite, querendo Deus, às 18 horas, celebrando ao Senhor por mais um dia de vida, celebrando ao Senhor, porque Ele tem nos abençoado. Espero por você logo mais à noite, querendo Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade de falar contigo. Obrigado pela oportunidade de ouvir porções da tua palavra que alimentam o nosso coração, que nos despertam, que nos exortam e que nos fazem compreender de que há oportunidade ainda hoje de fazermos parte, de sermos esta igreja, uma igreja que tem as marcas da revitalização, marcas evidentes, marcas indeléveis, marcas que expressam a glória do teu nome. Nos ajuda, Pai, a perseverar no Senhor,
a perseverar na doutrina, a perseverar na oração e a ardentemente desejar compartilhar, evangelizar, comunicar que Cristo é o Senhor. Despede-nos, ó Deus, em paz e assim continua a nos abençoar, nos guardando em meio a essa pandemia, nos guardando daquilo que nos aflige e, ó Deus, abrindo portas àqueles que porventura perderam o seu emprego, ó Deus, contratos, ó Deus, manifestando o teu poder àqueles que estão aos seus olhos na berlinda, no seu trabalho, mas que o Senhor é aquele que tem a última palavra. Ó Deus, manifesta o teu poder, supra as necessidades dos teus filhos e nos sustenta com a tua destra fiel. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que a graça com paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos vós, irmãos, não apenas hoje, mas para todo sempre, em Cristo Jesus. Amém. Um dia abençoado para você, meu irmão, e até logo mais à noite, querendo Deus.